A edição desta noite começa pelo tema da reforma política. Atualmente, os deputados federais, estaduais e vereadores são eleitos no Brasil pelo sistema proporcional. Mas o relatório do deputado Henrique Fontana, que deve ser votado no próximo dia 21, na comissão especial que trata do tema, traz uma novidade: o chamado voto proporcional misto. Por esse sistema, o eleitor vai votar 2 vezes. O primeiro voto vai para o deputado ou vereador de sua preferência e o segundo vai para uma lista de candidatos do partido de sua escolha. A repórter Sandra Amaral explica em detalhes como funcionaria este novo sistema caso ele seja aprovado pela Câmara e pelo Senado. Para comandar o país do Palácio do Planalto ou votar projetos no Senado, os candidatos são eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, quem tem mais votos leva o mandato. A mesma regra serve para eleger governadores e prefeitos. Mas se o desejo do candidato é ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados, Assembleias Estaduais ou Câmaras Municipais, terá que passar pelo sistema proporcional e deve ficar de olho na fórmula matemática que divide a quantidade de votos do seu partido ou da sua coligação pelo chamado quociente eleitoral, que é o resultado da divisão do número total dos votos válidos pelo número de vagas que estão sendo disputadas. Nesta conta, os candidatos mais votados não dependem só dos votos que tiveram. O que garante realmente a eleição é a quantidade de vagas obtidas pelo seu partido ou coligação. A proposta de reforma política apresentada pelo relator, deputado Henrique Fontana, mantém o sistema proporcional, mas modifica o mecanismo de escolha de deputados e vereadores. Se aprovada, o eleitor terá que votar 2 vezes. O primeiro voto vai escolher diretamente o candidato sem vinculação obrigatória com o partido político. O segundo voto vai para uma lista de candidatos do partido da preferência do eleitor. A ordem desta lista será definida previamente na convenção da legenda. 2 oportunidades para o eleitor escolher em quem quer votar. No voto partidário, ele escolhe, obviamente, o partido com o qual ele mais se identifica. E no voto nominal, ele escolhe o candidato que ele mais gosta, ou seja, é um sistema de votação que avança. Ele avança porque ele permite um conteúdo mais programático, uma postura mais coerente de partidos e candidatos. Metade das cadeiras obtidas pelo partido será preenchida de acordo com a ordem de votação pessoal dos candidatos. A outra metade será ocupada pelos candidatos da lista partidária. O resultado final é a alternância entre os candidatos mais votados e os candidatos da lista. Desta forma, o primeiro eleito será o candidato mais votado nominalmente. O segundo, o primeiro da lista pré-ordenada. O terceiro será o segundo mais votado nominalmente e assim por diante. Cada sistema de voto, ele tem prós e contras. E quando você mistura os dois, ao invés de pegar o que é bom de cada um, acaba juntando os defeitos de cada um deles e eles acabam se potencializando. Eu acredito que nós, na comissão, ainda vamos avançar quanto a essa questão do voto misto, para que a gente chegue a um denominador comum que também não torne o processo democrático extremamente complexo, complicado e confuso para o eleitor brasileiro, porque aí ele vai ficar ainda mais desmotivado e desencantado com a possibilidade de ir às urnas escolher seus representantes. O projeto prevê ainda a garantia da presença feminina no legislativo. Para isso, será obrigatória a alternância de gênero na lista pré-ordenada, de modo que a cada grupo de 3 candidatos haja representantes dos 2 sexos. Mas há quem acha que a participação das mulheres deve ser maior. Nada mais justo do que ser 50% para mulher e 50% para o homem. De acordo com a vontade realmente, de acordo com a busca daquele diretório, a busca daquele partido. Então essa questão dessa porcentagem que é colocada, eu não concordo com isso. E para conversar sobre essa proposta, que deve ir à votação no próximo dia 21, está aqui com a gente no Câmara hoje o analista político Antônio Augusto de Queiroz. Bom, o próprio relator, o deputado Henrique Fontana, reconhece que essa é uma proposta controversa, né? O senhor acha que ela emplaca? Olha, o Henrique Fontana fez um esforço muito grande para reunir uma série de interesses capaz de juntar a maioria para votar essa matéria, que já houve tentativas anteriores e não foi possível. Então, o que ele fez? Ele pegou o voto de lista fechada, que é uma proposta do PT e dos partidos de esquerda, de um modo geral, juntou com o distritão, que é defendido pelo presidente do PMDB, o vice-presidente Michel Temer, e pelo PP,
Francisco Dornelles, e estabeleceu um voto misto, em que o eleitor vota numa lista partidária e uninominalmente no candidato da sua preferência. Mas quem define o número de cadeiras que terá direito ao partido será o quociente eleitoral. Portanto, há partidos que, eventualmente, não tendo atingido o quociente, mesmo tendo um nome muito bem votado em determinada unidade da federação, só pode ser beneficiado pelo sistema de sobra, e que necessariamente vai ocorrer. Então, é um sistema muito complexo, mas hábil, porque ele atende aos pequenos, aos partidos muito pequenos, aos chamados nanicos, porque eles têm a prerrogativa de participar das sobras, atende aos defensores do distritão e atende à lista fechada, que são as condições necessárias para que haja o financiamento exclusivamente público de campanha, né? Então, realmente é uma engenharia muito complicada, não sei